Oi, gente! Bom, a aula de hoje será sobre tipos de linguagem, né? E as classificações a respeito aí desse conceito. Vamos lá? Antes de nós estudarmos, então, os tipos de linguagem, nós precisamos, primeiro, revisar 3 conceitos básicos, tá? Que provavelmente vocês já devem ter visto na aula de língua portuguesa. Que conceitos são esses? Língua, linguagem e fala, ok? Para que serve a linguagem? A linguagem tem a ver com os meios que nós utilizamos para estabelecer comunicação com as outras pessoas, certo? Então, linguagem e comunicação são duas ideias ali que andam entrelaçadas. A língua tem a ver com o idioma que nós utilizamos. Qual é a nossa língua nativa? A língua portuguesa, né? E a fala tem a ver com o uso individual que nós fazemos da nossa língua. Então, cada pessoa tem uma forma particular, né, de se expressar, de se comunicar com os outros, certo? Bom, então, quando nós partimos aqui para um estudo mais aprofundado a respeito da linguagem, nós conhecemos 2 tipos de classificação, tá? Nós temos os níveis de linguagem e nós temos os tipos de linguagem. Quais são os níveis de linguagem? A linguagem pode aparecer em um nível formal ou culto, né? E a linguagem também pode aparecer em um nível informal ou coloquial. Além dos níveis de linguagem, nós temos os tipos de linguagem. Quais são os tipos de linguagem existentes? São linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista ou híbrida, ok? Vamos ver então, a partir de agora, como elas funcionam. Gente, níveis de linguagem, então. Formal. A linguagem formal é uma linguagem clara, correta e objetiva. E a linguagem informal é uma linguagem descontraída que a gente utiliza em ambientes em que as pessoas são mais íntimas da gente, né? Então, eu coloquei 2 imagens aqui que representam bem as situações em que a gente pode utilizar esses 2 níveis de linguagem. Aqui à esquerda, a gente tem uma imagem em que os personagens, os bonequinhos no caso, estão vestidos de forma elegante, de forma mais comportada, mais séria, né? E a gente imagina o quê? Que eles vão fazer parte de uma reunião ou que vão trabalhar, enfim. E nesse tipo de situação, seria adequado utilizar que nível de linguagem? O nível de linguagem formal, ok? À direita, eu coloquei uma imagem em que aparecem alguns jovens, né, em roda, conversando, e eles fazem emprego de quê? De várias gírias, né? Então, aqui, nesse tipo de situação, nós poderíamos empregar a linguagem informal, tá? É muito importante a gente conhecer esses conceitos, por quê? Porque a gente deve fazer uso deles no nosso dia a dia, tá? Então, assim, a gente se comunica em diversos tipos de contextos. E aí, cada contexto, cada situação exige um nível de formalidade maior ou menor. E aí, vocês precisam saber adequar aí o seu linguajar, a sua escrita, a sua fala ao contexto. Então, se você está conversando com seus amigos, por exemplo, você pode, né, simplesmente utilizar a linguagem informal, sim. Agora, se você está apresentando um trabalho, se você está escrevendo um texto que vai ser avaliado pelo seu professor de língua portuguesa, se você está participando de uma reunião do trabalho, enfim, você precisa utilizar a linguagem formal, porque ela vai ser mais adequada a esse tipo de situação. Tipos de linguagem: linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Nós já vimos que existem essas 3 classificaçõezinhas aí, certo? Então, olha só, eu coloquei aqui 2 exemplos bem simples em que os textos são construídos com a linguagem verbal. Linguagem verbal é uma linguagem em que nós utilizamos o quê? Palavras, ok? Então, se o texto emprega palavras, é porque ele é constituído por uma linguagem verbal. Então, 2 exemplos bem simples que relatam isso. O primeiro é proibido fumar neste local. Tem uso de palavras, faz uso de palavras, sim, então linguagem verbal. O segundo é um texto que explica a definição do termo online. Novamente, um texto construído por palavras, linguagem verbal. Dúvidas? Espero que não. Nesse novo slide, a gente tem 3 exemplos de textos construídos com a linguagem não verbal. Como o próprio nome já diz, a linguagem verbal é aquela linguagem que comunica, transmite alguma ideia por elementos que não são palavras, né? Então, quais são esses elementos? Sons,
imagens, cores, ok? Então, a primeira figura é um quadro cheio de emojis. Emojis são exemplos de linguagem não verbal. Por quê? Eles não são acompanhados de legenda, não tem palavras ali junto a eles, né? Só o visual que transmite a imagem que o autor, né, o leitor, precisa saber, no caso. Então, quando você recebe uma mensagem muito engraçada no seu WhatsApp, e você quer dizer para outra pessoa que você achou muito engraçado, você vai enviar o quê? Aquele emojizinho com o rostinho que tem a expressão de riso e algumas lágrimas aqui indicando que você chorou de rir com aquela mensagem, né? Então, exemplo de linguagem não verbal, bem clássico e bem comum no nosso dia a dia. Essas outras duas imagens aqui abaixo também são bem familiares aí para nós. Quando a gente chega, por exemplo, em um restaurante, a gente se depara com essas duas plaquinhas, a gente sabe que tem o que ali atrás das duas plaquinhas? A gente sabe que elas estão indicando que naquele local existem banheiros, um banheiro feminino e um banheiro masculino. E aí reparem que além da construção de um texto, né, com figuras, a gente também tem o elemento da cor, né? Então, vermelho ali para banheiro feminino, azul para banheiro masculino. Tranquilo, né, gente? Muito legal isso. Aparecer agora em outro canto da tela de vocês, né? Pra quê? Para explicar o que é linguagem mista. E eu trouxe dois exemplos para fazer isso. O exemplo aqui abaixo é uma tirinha, né, que conta uma situação engraçadinha aí de um menino conversando com a amiga dele e ele fala o quê? Meu pai vive me dando livros de presente. Ele diz que nos deixam mais sábios, mas não noto nada de diferente. Aí a menina pergunta: "Você já leu eles?" Ele: "Não, por quê?" Engraçadinha essa tirinha, né? Porque ele imagina que só pelo fato de receber livros e ter vários livros ele vai ficar inteligente, mas ele esquece que ele tem que fazer o quê? Tem que ler essas obras, né, para adquirir conhecimento. Mas ok, vamos ao que interessa aqui, que é a análise do texto, da linguagem que é empregada no texto, no caso. Aparecem então os dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, que é a linguagem com palavras. Aqui a gente tem a representação da fala dos personagens, né, por meio de falazinhas escritas. E abaixo nós temos o quê? Os próprios personagens. E aí, a linguagem visual aqui, no caso, é interessante, por quê? Porque a gente pode avaliar as expressões deles, a gente pode avaliar as movimentações que eles fazem, tá? E aí, ao todo, né, a gente consegue ter uma historinha muito bem construída, constituída por qual tipo de linguagem? Pelo tipo de linguagem mista, ok? Com imagem e com palavrinhas. Acima, a gente tem uma campanha do GDF, né, que tem sido bem divulgada, inclusive, é uma campanha de combate à dengue, e aí o autor novamente insere, faz uso, né, de imagem com texto escrito. O texto escrito diz o seguinte: dengue, elimine os focos antes que o mosquito da morte elimine você. Qual foi o intuito do autor ao criar esse texto com essa figura de caveira, com essa frase? Ele quis causar um impacto, causar medo mesmo, né, em quem lê a propaganda. Quando a gente vê essa figura, a gente associa a ideia de quê? A ideia de morte, né? E aí ela é toda formada por mosquitos, enfim, que casa bem com a mensagem que é transmitida. E aí, não só a imagem é chocante, como também a frase é impactante, e os dois causam, né, esse efeito bem forte em quem lê, né? E aí a gente vê como uma imagem pode enriquecer um texto e causar vários efeitos diferentes, né? Então, é isso, gente. Linguagem mista aí para vocês. Esses são os exemplos que eu quis trazer.